E fiquei feliz, tá? Por conta de tudo que aconteceu aí no episódio Jorginho, que se mostrou um verdadeiro, eu não vou falar aqui para não ser processado, mas uma pessoa de caráter bastante duvidável, assim, depois das declarações esdrúxulas a respeito do Abel Ferreira, demonstrando inveja. Cara, assistam um vídeo que o Felipe me recomendou ontem do Josa Novales, no canal do Josa, sobre o que ele pensa do Jorginho. Ele destruiu o Jorginho de cabo a rabo, assim, eu assino Com embaixo em argumentos, com tudo a argumentos. respeito. Então, assim, olha, merecido, senhor Jorginho, você ficar fora e espero que o senhor Rogério Ceni agora termine os trabalhos e que vocês, nada contra o torcedor do Atlético de Goiás, eu vi aí o Mauro falando, é aquela coisa, né? Às vezes você vai criticar o Jorginho e você atinge o torcedor do clube que não tem nada a ver, né? Você falando assim, o Abel Ferreira não vai treinar o Atlético de Goiás porque ele não tem o tamanho do Atlético de Goiás. Se ele for treinar um time do Brasil, ele vai treinar o Corinthians, vai treinar o Flamengo, vai treinar o Galo, o Inter, um time grande. O Jorginho hoje é do tamanho do Atlético de Goiás. Sabe? Aí você menospreza o torcedor do clube, que não tem nada a ver. Você vai bater no Jorginho e você atinge o torcedor. Eu acho que o Atlético de Goiás, embora não seja um grande clube do futebol brasileiro, etc e tal, precisa ser tratado com respeito. E a questão é que o Jorginho, cara, com todo respeito a esse mesmo torcedor, tô torcendo para que se lasque em todos os campeonatos e que ele seja demitido e que o Atlético de Goiás contrate um treinador com uma outra cabeça, sabe? Porque esses caras nunca cresceram. Há quanto tempo a gente ouve falar de Jorginho? Há quanto tempo a gente ouve falar de Mano Menezes, que até na seleção bateu? Entendeu? Esses Uhum. caras não acrescentam mais em nada pro futebol brasileiro, em absolutamente nada. E aí quando se vêem engolidos, eles ficam com inveja e ficam atacando pessoas que nem sequer sabem que eles existem. Você acha que o Abel sabe da existência do Jorginho? Ele pensa no Jorginho quando ele vai preparar o Palmeiras para jogar contra o Atlético de Goiás. E Cara, só. você quer ver quem falou sobre isso? Que falou basicamente sobre isso e tá repercutindo bastante no Twitter? Vou colocar Hum, aqui a tela para vocês. Felipe Facincani, cara, prestem atenção nessa fala aí sobre o técnico Jorginho. Eu acho que as pessoas têm que parar de quererem ter regras de etiqueta para todo mundo, como o senhor Jorginho fez ontem. Tem que explicar por que em 2 visitas a São Paulo ele toma 8 gols em meio tempo, em vez de ficar preocupado com o aperto de mão do adversário. É por isso que alguns técnicos têm oportunidade, em 2, 3 anos de carreira, em clubes vencedores e são campeões, e outros que estão o triplo do tempo trabalhando à frente desses técnicos continuam querendo olhar para o quintal de andar de cima e não vão conseguir chegar lá. E são taxados eternamente como auxiliares porque não evoluem na carreira, na mentalidade. O retrato do Atlético Goianiense ontem, em campo contra o Corinthians, foi o retrato do técnico dele. Nulo intelectualmente e covarde. É simples assim, que precisa de trampolins para aparecer do que o próprio trabalho dentro de campo. Que é um trabalho que foi mal feito, está sendo mal gerido e por isso que o objetivo tem sido brigar em parte de baixo de tabela em vez de objetivos maiores de evoluir uma equipe que está há algum tempo na primeira divisão justamente buscando um lugar maior ao sol e que cada vez mais por causa desse tipo de personagem continua estagnado onde está. Pois é, cara. a gente discordou do fan. Eu, por exemplo, discordei do Facincani recentemente. Postei um vídeo aqui a respeito disso, falando sobre a fala do Cuca. Com relação a essa fala, eu concordo quase que integralmente, né? Ele Cara, foi bem, assim. Eu não perfeito. acho que o trabalho do Jorginho seja um horror, porque o cara tá classificado, quase passou para uma semifinal de Copa do Brasil e ser eliminado para o Corinthians, ainda no cenário que foi, tomando de 4, etc e tal. É ruim? É ruim. Mas deu jogo nos 180 minutos e tá na semifinal de Copa Sul-Americana. Uhum. Algo que o Atlético de Goiás nunca chegou perto na sua história de fazer. E aí quando você vai, mas o brasileiro tá mal, mas você quer o quê? O time em 3 frentes, com um calendário mais complexo do futebol brasileiro em muitos anos, sem tempo nenhum. Alguma coisa eles iriam sofrer.
Acho que o Atlético de Goiás, inclusive, tem condições de, uma vez agora eliminado da Copa do Brasil, de se recuperar no Campeonato Brasileiro, focando um pouco mais na competição. Acho que tem condições de fazer um segundo turno melhor. Eu não acho que o trabalho seja assombroso. Agora, o problema é que ele nunca fez um grande trabalho, né, cara? Sim, esse é o problema, todo o resto, com relação a todo o resto, eu assino embaixo o que ele falou. É um treinador fraco, é um treinador que já teve milhões de oportunidades, inclusive em grandes clubes do futebol brasileiro, como o Vasco. Nunca apresentou nada, cara. Nunca apresentou nada e fica querendo se escalar em cima de nomes de pessoas maiores que ele, como é o senhor Abel Ferreira. É uma pena, cara. Tristeza demais. E é isso. Muito bem. Mandou muito bem o Facincani.